Chevrolet Corvette C8 Z06. Então a Chevrolet anunciando a versão acima da do modelo de entrada. A história do Z06 começa lá na década de 60, na geração C2. Depois ela reaparece na quinta geração. Inclusive a gente tem uma unidade do Z06 na geração C5, tá? Eu cheguei a ver uma vez esse carro. Não sei se hoje ele está no Rio de Janeiro, não sei. Aí na geração C6 a gente tem algumas unidades aqui, até em especial eu acompanhei bastante a geração Z06 na C6, porque eu cheguei a ver amarelo, prata e preto aqui em São Paulo, né? Cara, esses carros desapareceram. Aparece muito o Grande Sport, que é outro carro, né? Tem um capô lá que até é o do Z06, mas é a Grande Sport. Agora Z06 é muito difícil de ver, não sei onde estão esses carros. Tem pelo menos 3, mas acho que tem mais. E desapareceram, né? Devem estar em coleções. Eu lembro que na geração C6 o Z06 era motor V8 7.0 litros aspirado. E eu lembro que no lado, aqui do lado tem um badzinho que mostrava assim, era 505 HP, isso eu nunca vou esquecer, né? Aí tem a geração C7, que é Supercharger. E agora a gente tem aqui no Brasil a C7, né, algumas unidades, acho que pouquíssimas. E agora a gente tem a geração C8, né, que é nesse carro que muda um monte de coisa, né? Lembrar que nessa geração C8, agora o Corvette passa a ter motor traseiro central entre eixos, né? Porque antes você está acostumado lá na frente, às vezes eu vejo muita gente falando besteira, né? Que depois que o Corvette passou a ser motor central, o carro matou. Não existe isso, tá? O carro nunca teve tão bom. E esse carro é do caralho, sabe? Não existe isso. Aqui você pode não gostar, mas falar que matou, mentira, besteira, puta besteira, né? Mas olhando bastante sobre esse carro em especial, vi muitos vídeos e algumas reportagens, algumas especulações também, né? Falando sobre o Z06. É interessante, né? Tem algumas marcas. Eu acho que assim, hoje não existe uma marca. Sei lá, qual que é a melhor marca que existe hoje no planeta? Pra mim não tem. Eu acho que cada marca tem a sua característica. E algumas coisas, essa determinada marca está à frente que as outras. Mas nessa outra coisa ela peca, por exemplo. Nessa outra é muito melhor, mas peca também em outras coisas. Mas em alguns quesitos, certas marcas são referências, né? Nesse caso, você olhando, porque a geração, eu lembro em especial do Z06 e do ZR1 na geração anterior, na C7, em Nordschleife, foi uma certa decepção nos tempos lá, que o pessoal estava com uma estimativa muito grande, porque a versão ZR1 na geração C6 era compatível assim com o GT2 997, né? E na seguinte, que na Porsche seria o GT2 RS 997, comparado com a geração C7, não alcançou essa mesma coisa, e o pessoal começou a descobrir que uma das limitações era a posição do motor, que ter colocado o motor lá na frente torna-se o carro mais GT, né? Agora passado para trás era a grande sacada. Então não foi tempos legais em Nordschleife, assim, óbvio, puta temporal, mas ficou aquém da expectativa, né? Óbvio que os engenheiros lá foram falando, caramba, precisa arrumar isso. A história do C8, né? O motor foi para trás, até eu achei que ia lançar duas versões, né? Existia um Corvette central, assim, traseiro, central, dianteiro ia manter, mas não foi isso que aconteceu, né? Decidiram só passar um motor para trás, né? E motor V8, né? Certas empresas, como eu falei, tem referência nisso, né? Uma delas aí, clássico, é a Ferrari, né? Construção de um motor V8 central. Tá aí desde a década de 70 fazer isso, desde com a 308, né? E a gente está aí até hoje com o quê? Com a F8, pensando sem ser híbrida, tem a SF90, 296, que seja. Nem a 296, né? Vou pensar a SF90, mais o ápice, né? Que é 6 cilindros, mas tá aí até hoje. Então é uma empresa que sabe fazer isso, né? E em algumas partes, como eu falei, as montadoras são referências, né? E é evidente isso em muitas coisas. Os caras estão aí há muito tempo, uma hora eu falei, cara, tem uma hora que a gente repensa, dá uma folha em branco, repensa isso pra... Quer acompanhar os concorrentes, tem que repensar muita coisa, né? Tipo, muda tudo, para com essa ideia, muda totalmente. E foi isso que a Ford fez, por exemplo, no Ford GT, aquele anterior ao atual, de 2005, né? Aquilo lá ficou escancarado, é nítido. Tem até vídeo do Discovery Channel mostrando, aliás, você vai procurar a reportagem, até mostra isso, que a Ford comprou uma Ferrari 360 Modena
e desmontou o carro e foi isso tudo em cima daquilo, né? Ela comprou, acho que na verdade foram 3 carros que ela comprou. É isso, faz parte. Eu não vejo o menor problema com isso, tá? Que é tipo, como é que se fala? Concorrentes estudando o próximo, mesma coisa do 911 Turbo e com o Nissan GT-R e o R35, né? Na época do Turbo era o 997. E que era nítido, que assim, a Nissan também tem meio que isso admitido, que ela comprou o 911 Turbo, então a gente tem que fazer um carro que é melhor que esse. E são ciclos infinitos, fazem parte de algumas montadoras que não admitem isso, mas tem fotos em flagras na Alemanha com o Nissan GT-R e fala, eita, quem que tá copiando quem? Mas assim, não tem problema. Mas algumas tem problema. Não, a gente comprou o carro, desmontou, a gente tá tentando entender como que os caras chegaram nisso, que a gente acha que a gente consegue fazer melhor. É isso, no Ford GT foi isso, né? Então teve, estavam dispostos, o carro tem que ser melhor que uma 360 modas. Até quando foi o Ford GT tinha lançado a Challenge Stradale, ficou até uma rivalidade um pouco mais próxima, mas o Ford GT sempre numa categoria acima, né? Até eu acho que o pessoal colocava muito com Carrera GT com SLR, acho que o Ford GT tá abaixo disso, tá? Não tá no mesmo do Carrera GT do uma Enzo, não, o Ford GT é abaixo, mas tá assim, entre o que tinha na época, então, vamos pensar, uma Challenge Stradale e tinha uma Enzo, vai? O Ford GT estaria bem no meio ali entre os dois carros, né? Bom... E a mesma coisa nessa última geração, atual, aliás, do Ford GT, né? Que, aliás, tem um grande mérito para a Ford porque ela ganhou Le Mans, né? Tem um pouco de questionamento sobre essa vitória dela de Le Mans, a gente comentou até no NBcast, eu, Matheus Henrique, mas não foi do Ford versus Ferrari, acho que foi do propriamente Ford GT que a gente gravou, né? Que tem algumas coisas que estão meio esquisitas, mas tudo bem, tá lá, assim, não vou nem entrar nessa questão, eventualmente a gente vai gravar, acho que no Amigos por Causa, alguma coisa sobre Ford versus Ferrari, provavelmente eu vou falar pro Matheus trazer alguma coisa desse tipo, né? Mas beleza, então tem um mérito, né, da Ford ter ganhado Le Mans, puta que legal, a Ferrari também ganha algumas, não na mesma categoria, mas tipo, legal, eu acho que é isso aí, né? E você vê o Ford GT, esse atual, tem muita coisa inspirado numa Ferrari, né? Por exemplo, aquela história do banco, né? Que você não mexe o banco, você mexe só... Você mexe tudo, o banco é fixo, né? Você mexe os pedais e o volante, isso é... A Ferrari é assim. A tentativa de colocar os botões do volante, aliás, que na Ford é extremamente porco, horrível, eu vi aquilo pessoalmente, me dá até vergonha, mas é uma tentativa. Que a Ferrari tem o volante dela, né? Você vê a posição de disponibilização de várias coisas, eu falei, caralho, os caras se inspiram mesmo, tipo, é copiado assim. É aquele negócio, deixa eu ver como é que você fez. Aí o cara pega, ah, tá bom, ó, copia, mas não faz igual, né? Tem até os memes disso. Mas assim, os caras não fazem igual, eles realmente, puta, eu entendi o raciocínio, deixa eu ver como é que eu vou explicar do jeito que eu entendi. É meio que isso, né? E eu não vejo problema pra isso, tá? Mas tem umas coisas que tem que ser faladas. Recentemente eu estive em Curitiba e fiquei 2 dias e meio com uma 458, praticamente o dia inteiro, né? Então eu já tive contato com a 458, então eu fiquei mais, né? Cara, tem, como eu falei, algumas coisas, algumas marcas são referências, né? E tipo, na Ferrari, eu penso na 458, que eu acho que é um modelo de grande inspiração para muita gente em vários aspectos. Eu acho que dos últimos 20 anos, você perguntar qual foi a Ferrari mais importante para a história sim, que mais as pessoas respeitam, né? Sem contar os hipercarros, né? Tipo, sei lá, Enzo ou La Ferrari. Com certeza é a 458. A 458 colocou um padrão sobre muita coisa. É aquele negócio da folha em branco. O cara jogou, faz aí, arruma isso aí e mudou totalmente, né? E uma coisa que é fudido na Ferrari é uma coisa assim, que é uma obra de arte, é o volante. Aquele volante dela, que você tem as setas aqui, e assim, por ter passado esse tempo, eu lembro, você memoriza, chega um momento, assim, eu acho que a Ferrari é boa nisso, assim como a Apple também. Eu não uso mais Apple, mas... São empresas que, referente à ergonomia, mas dão aula, assim, mas cagam na cabeça dos demais, assim, sabe? Poucas empresas conseguem achar algumas sacadas. Eu vou falar referente ao volante, tá? Então, o que eu falei, dá setas aqui, o farol alto aqui embaixo, que você aperta para dar alto, para travar no alto, você coloca para trás. Você tem os pedal X, as trocas de marcha, o volume, as trocas de rádio, para-brisa, a partida do motor, e você não precisa ficar olhando. Outras empresas, tipo, tentam se inspirar e vão repetir, tipo, por exemplo, a Mercedes, né? A Mercedes tem os toggles dela lá, tipo os manetinos, né? Que aquilo da Mercedes, eu gosto de Mercedes, é uma porcaria aquilo, porque tem muito botão. Você não consegue, você demora muito tempo. E eu passei mais tempo em Mercedes do que em Ferrari dirigindo, tá? E os volantes são muito parecidos, né? Principalmente se você está com performance em steering wheel. Eu peguei algumas assim, tipo, o volante da A45 é igual ao da 4-door, por exemplo, que é tipo, muito semelhante da MG é muito parecido. Os botões não mudam, muda talvez o gráfico, alguma coisa. Cara, você demora muito tempo para se acostumar para não olhar, sabe?
Então você fala, puta, a Mercedes exagerou, ela quis fazer igual ou se inspirar, tipo, tá cagado, sabe? A Porsche foi um pouco mais conservadora, tem um toggle dela legal, mas você fala assim, caramba, eles podiam colocar mais algumas coisinhas, sabe? Por isso que eu acho que nesse aspecto do volante, eu acho que a Ferrari dá aula. Tem algumas coisas aí, tipo da Roma, ou na SF90, que já uns botões Force Touch, eu concordo. No próprio volante, tipo, os modos de condução aqui e tal, não sei o que é touch, eu falei, putz, era melhor sem, né? Tipo, acho que a perfeição estaria próximo da Portofino M, né? A gente gravou até um NBcast. Vou deixar o link na descrição se você não viu, porque a Portofino muita gente menospreza, mas a M provavelmente é um dos melhores carros que tem na linha da Ferrari atual, tá? Só que as pessoas não conhecem, você precisa ler e entender. Visualmente eu prefiro uma Roma, mas a Portofino como carro parece a M, né? Parece um carro muito mais atrativo, né? Então, você vê empresas como essa criam referências, né? Então, você olha o Ford GT como você tentando se inspirar e tal. E é engraçado que, olhando esse carro, esse Z06, o próprio C8 mesmo, eu comecei a olhar algumas coisas, caramba, motor V8 central, posição. Eu cheguei a ver esse carro pessoalmente, o C8 só, aqui no Brasil, né? Olhei assim e falei, caramba, o jeito da posição que eles colocaram, que até eu não gosto da 458, que até eu falei algumas vezes que eu acho que tá tudo pro motorista meio egoísta, pro passageiro, até brincam que, acho que a Supercar Blonde mostra, né? Pro passageiro a única coisa que você tem é apertar o botão para abrir o porta-luva, tipo, é muito egoísta, eu não gosto disso, acho que tem que ser um negócio mais democrático, vai, acho que o passageiro tem direito a acompanhar, principalmente o LCD central, né? Aí você vê tudo aquilo, eu falei, caramba, aí você olha o volante do C8 e do Z06, caramba, é um volante meio quadrangular no estilo da LaFerrari, né? Aí você vai pegando, mas como eu falei, eu não vejo problema, eu acho que é legal que são inspirações, né? Até a Chevrolet conseguiu um negócio no Z06 que a Ferrari não consegue, principalmente por conta de emissões, que é a questão do motor aspirado até hoje, né? Ela tem lá no V12, aliás, é muito legal eles falando do... vou falar já do virabrequim do plano, que eu falei, puta, e é muito legal, você olha os vídeos da apresentação, porque eles falam o tempo todo, não, flat plane, que é o virabrequim plano, né? Que é melhor pra não sei o que. Eu falei, caramba, os caras só... É que assim, eles como é que eu posso dizer? Parece que os caras estão mostrando que não descobriram a roda, mas tipo, isso tem há muito tempo. Mas parece que tá chegando isso nos carros americanos. Mas ao mesmo tempo eu acho legal, porque você olha carro americano, uma galera tem um preconceito fodido. É uma bosta, só reta. Só é legal de drag race. E a gente sabe que não é bem assim há pelo menos uns 15 anos, né? Eu acho que um dos carros que colocou um padrão que assustou foi o próprio Corvette, mas foi o C6, né? O de entrada. E mesmo ter a suspensão lá, o feixe de mola, né? Aí você fala, puta, feixe de mola, que bosta e tal. Mas, cara, você vê no Top Gear, fez um puta temporal, assustado, assombrou assim a galera. Caralho, velho, num Corvette de entrada, carro americano faz curva? Pois é, né? Os tempos mudam. Outros exemplos foi o tempo da Ford mesmo, né? O próprio Mustang Boss, o 302 e o top lá, o Laguna Seca. O Boss era concorrido com a M3 E92 e o Laguna Seca com a M3 GTS. Cara, os dois americanos dão pau no circuito, nas BMWs. Isso não é do caralho? Tipo, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não é possível. Não é possível. E você vai ver e falei, caralho, os carros são mais rápidos mesmo. E a ideia é isso, né? Então eu fiquei legal, eu achei legal pra caramba, tipo, o americano ele está evoluindo. Aí você vai ver quando chegou no GT500 e você olha, mesmo aqui no C8, no Z06, é um câmbio de dupla embreagem. Imagina que há 15 anos você falasse pra mim, então os carros americanos vão ter câmbio de dupla embreagem. Eu ia dar uma gargalhada, cala a boca, olha o que você tá falando, o americano não consegue nem fazer curva. Era isso. Então você como a curva de aprendizado, eu acho fodido. A gente vive momentos incríveis, sabe, na indústria assim, como que você não vê só uma empresa liderando, são muitas muito boas e é legal que tem outras em outros países, tipo os Estados Unidos, criando um negócio desse, né? Então, vamos falar um pouquinho então do Corvette. A geração C8, né, desse carro, ele usa motor que eles chamam de LT2, né? É o V8 6.2, são 502 cavalos, né, que eles determinam. E é o motor crossplane, né, que é o virabrequim cruzado, né? Nesse carro, ela é engraçado, então, o C8 é 6.2, esse carro ele é V8 5.5, os dois aspirados. Eu falei, como assim a versão acima tem uma cilindrada menor, né? Só que aqui ele tem um virabrequim plano, né? Virabrequim é legal, tem um vídeo do Engineering Explain, eu vou deixar um card aqui em cima à direita, o vídeo tá em inglês, tá? Mas dá pra você entender.
Tem alguns artigos em português que ensinam e explicam o que é, né, o virabrequim plano e o cruzado e tal, mas o Engineering Explain é legal que ele mostra algumas coisas visuais, é mais fácil você entender mesmo se você não sabe inglês, né? Deixa a minha recomendação. Virabrequim plano aqui, que é o mesmo motor do Corvette C8R, que é o de corrida. Até, já assim, se você não quiser ir lá no Engineering Explain, apesar que eu recomendo, características assim, por que o virabrequim plano é melhor que o cruzado, né? Então, alguma das características é que o motor no plano, você consegue ter torque em altíssimas rotações, você tem equilíbrio melhor do carro, tá? Ele acaba sendo mais leve, do carro assim, do motor eu quero dizer, né? Tem a menor inércia, o ronco do carro, ele é uma característica bem diferente, mais forte, né? É usado mais para carros de corrida e é meio que isso, né? Aí você fala, tem outras empresas que usam virabrequim plano? Sim, a Ferrari sempre usou virabrequim plano, eu não sei se ela usa, precisa dar uma olhada nesses motores turbos híbridos, mas eu acho que porque eles são giradores também, né? Aliás, um grande exemplo disso também é o Competizione, né? Que eu gravei um configurador dela, se você não viu, vou deixar um card aqui em cima à direita. O carro gira lá quase 11.000 RPM, cara, V12. Então, puta que pariu, os caras estão. Eu sei que o 918 também é assim, tá? O Porsche 918 também usa plano. Que mais? O GT 350, que é aspirado, é carro mais girador, usa plano. O GT 500 já é cross, né? Que mais? Tem mais carros assim, né? Então, assim, o interessante é que você vê o americano meio que descobrindo isso, ou pelo menos nos vídeos, né? Descobrindo, né? Não vou menosprezá-los, mas eles estão trazendo isso de uma maneira nos vídeos como se, não, o segredo aqui do universo está aqui na minha mão. Tá, isso já existe faz tempo, mas é legal a maneira que, porque assim, você vê nos vídeos do press release, eles estão o tempo todo falando, não, que o flat plane, que é melhor isso, que é melhor aquilo. Eu falei, nossa, os caras descobrindo isso agora, né? Então vamos lá, 6.2 cross no de entrada, 5.5 flat no Z06, né? Então aqui esse carro, ele tem 680 cavalos, gira até 8.700 RPM, como eu falei, é o mesmo motor do C8R na versão de corrida, 32 válvulas. Se você optar pelo pacote Z07, o 0 a 100 é 2.7, no carro aspirado isso é um fenômeno, o carro pesa só 30 kg a mais que a geração C8 normal, tá? Esse novo motor, a própria Chevrolet fala que é o carro aspirado V8 de maior potência já lançado no mercado em qualquer carro de produção. Eu fiquei pensando, que eu tenho medo desses comentários, que eu falei, mano, os caras estão menosprezando alguém. Mas parando para pensar, provavelmente, como é produção em série, provavelmente deve ser isso mesmo, né? Porque a Mercedes, como eu falei, a Mercedes ela mente pra caralho nos press release dela. Ela fala que a primeira, mentira, já sempre tinha quando alguém fala, a Mercedes fala alguma coisa que é a primeira, que é inaugurante, já existe. Certeza que já você acha, né? Mas provavelmente eu sei que os caras conseguem fazer umas preparações aspiradas insanas, mas provavelmente de produção em série, esse aqui deve ser o primeiro, né? Câmbio de dupla embreagem, de 8 marchas Tremec, isso é legal também, deve ter um setup mais, eles até falam que é um setup mais agressivo que o C8, né? O mesmo câmbio, e é interessante que eles falam o seguinte, é uma cópia meio que da Mercedes, aquele One Man on Engine, tem até o nome do cara lá, até no vídeo da Supercar Blonde ela fala, você pode montar seu motor e você pode assinar o seu próprio motor. Eu falei, bom, óbvio que não é o seguinte, a Chevrolet deve ser um negócio, um programa muito personalizado, deve ser talvez para colecionador, tipo, eu quero montar o meu motor do Corvette, você deve ir lá no centro fazer um curso, deve ser umas coisas meio complexo, mas obviamente você vai ter a assistência de alguém para isso, né? Mas é legal saber que você pode mexer no seu próprio carro, né? Montar, assim, praticamente o motor, né? Visualmente, o carro tá um pouco mais agressivo, né? Então você tem para-choques dianteiros e traseiro um pouco diferente, a posição dos escapes lá são centrais agora, né? O carro é 9,4 centímetros mais largo que o C8, rodas 20 na frente e 21 atrás. Você vai ter o opcional da roda de carbono, 18,6 kg mais leve, né? Versão 4.0 da suspensão magnética, né? O Magnet Ride lá, Control, LSD eletrônico, pneu padrão do carro Michelin Pilot Sport 4S ZP. Mas
Se você quer focado para circuito, alguma coisa mais extrema, você tem um pacote Z07, né? Que aí adiciona aerofólio de carbono, o splitter maior na frente e mais largo, um desenho diferente embaixo do carro para ter mais downforce, acaba modificando o chassi, alterando o efeito solo, tem uma calibração mais agressiva na suspensão magnética. Aí assim, o carro por natureza ele tem 165 kg mais ou menos de downforce. Se você coloca o Z07, você ganha 300, você dobra o downforce na verdade, né? 333 kg a 300 km por hora. O pneu muda para Michelin Pilot Sport Cup 2R ZP, deve ser alguma determinação da própria Chevrolet, esse ZP. Freio de carbono e cerâmica Brembo, e o opcional você pode adicionar também, além da roda de carbono, tá? Lá no interno do carro, eles falam que vai ter materiais mais nobres, né? Mais fibra de carbono. Essa é uma das grandes questões que era o problema da geração C6. Na geração C6 a gente teve... Eu andei só na C6, eu não andei na Z06 nem na Z1, mas tem aqui no Brasil essas duas versões, né? Mas eu olhei de perto, eu acho que eu entrei em todas, se eu não me engano. Devo ter entrado. Você entra na C6 normal, na Z06, na ZR1, é a mesma coisa. É até uma vergonha, até, porque você fala, puta que eu pariu, a ZR1, que é um carro top para comparar com o GT2, tem um interior bosta de C6, cara, é tipo isso. E o pessoal não nega isso, tipo, a própria Chevrolet fala, que aquele é mais tocada, mais força, tá? É uma pena, mas agora falam que realmente na versão Z06, tipo, tá um estágio acima de acabamento, né? Pra você sentir mais especial também, então tem materiais mais nobres, né? No site, eu vou entrar e mostrar já, você tem dois tipos de versões, né? Aquele, tipo uma coupé e uma cabrio, vai? Sistema de acionamento na capota, se você prende a hidráulica, né? Eletrohidráulica lá, de 16 segundos, que você pode acionar até 50 km por hora. O compartimento de malas lá atrás, eu acho que isso é uma grande das questões do design desse carro, que é a mesma coisa do C6, né? Você olha ele de perfil, até eu brinquei, né? Tipo, você começa a olhar o carro de perfil, bonito, passa a porta do motorista ou do passageiro, aí parece que o projetista morre ali no meio do caminho e chama o cara que fez o Camaro para concluir. Eu sei que o americano dá muita importância para mala e porta-copo, tá? Até tem comentei, acho que no NBcast daí com o Matheus, até recente. O Jay Leno fala que o americano não compra um carro sem porta-copos, né? E eu sei que ele dá muita importância para mala também. Então esse carro teoricamente ele tem dois porta-malas, ele tem na frente e lá atrás, né? O lá atrás é no estilo do Ford GT, se bem que esse aqui cabe muito mais coisa do Ford GT, acaba sendo até uma vergonha, né? Mas a grande questão que eu falei, mesmo no C8, cara, se tirasse aquele compartimento de trás, aquele espaço, o carro, óbvio, melhoraria o entre-eixo, ficaria mais curto, com certeza melhoraria como carro, como dinâmica, e eu acho que o desenho ficaria muito mais harmonioso, né? Essa é uma opinião só, né? Mas eu falei, puta, que o carro tem a parte de trás daquela bunda é muito grande, sabe? Eu olhei pessoalmente, eu me assustei quando eu vi o C8 pessoalmente, falei, caralho, esse carro é muito grande, velho. Eu vi no Ipiranga isso. Eu vou ver se eu acho foto, se eu achar eu ponho aí. Mas eu falei, puta, que carro grande, principalmente a parte de trás. Eu fiquei assim meio chocado olhando. Até tinha uns meninos fotógrafos, e aí, gostou? Eu falei, cara, eu tô meio chocado com a parte do meio pra trás, que eu não sabia que era tão grande assim, né? É isso. Eu acho que é essa questão só de harmonia de design, mas é legal assim pra quem gosta de colocar mala, levar mala, né? Porque você vê os esportivos tipo Ferrari, Lamborghini, os caras lá na frente só. Se quiser, leva aí. Ou 911 Turbo mesmo, levar, tem um espacinho lá na frente. Não quer, não compra, tipo, que a ideia é um carro de performance, não vai ficar fazendo viagem, né? Aliás, ainda mais agora com esse pacote Z07, né? Mas é isso. Sobre o carro em si, como eu falei, que lembra muito, e eu fiquei olhando muito esse carro, aí eu vi o ronco do carro. Ouve. Me diz se o ronco desse carro não é de uma 458 com escape. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, nossa, igualzinho. Óbvio que esse carro é 5.5, a 450 é 4.5, né? Aproveitando, eu estava vendo até uma reportagem, foi... Putz, eu não lembro, é que eu vou catando assim, né? O que vai chegando pra mim, eu vou catando e vou lendo. O pessoal tava falando até que esse carro bem configurado, com um pacote Z07, com alguns opcionais, 0 km. Ele é 1/3 do preço de uma 458 Spider. Lá acho que nos Estados Unidos mesmo, né? Não falando nem na Europa, falando nos Estados Unidos mesmo.
Cara, é a 458 Spider, é um carro de quase 10 anos. A 458 Spider, o que era? Acho que é 2012, 13? Acho que é, né? Cara, é um carro de, vamos falar, 10 anos, né? Pensando com a 450 Itália, né? Tá, um carro de 10 anos, cara. E ele, carro de 10 anos e custa 3 vezes mais ainda hoje. Então, assim, é fudido que os americanos estão conseguindo com esse carro, sabe? 0 km você configura do jeito que você quer e você consegue 1/3 do preço. Caralho, que porra é essa, né? Óbvio que tem umas questões lá na Ferrari, tem o brand, que a gente fala, tem questão da marca, tem, obviamente, materiais mais nobres, e vamos pensar que a 450 também é um carro que tem muito tempo, já 10 anos, então você imagina comparar, eu nem fui atrás para ver comparar com uma F8, por exemplo, para ver a diferença de preço, mas esse carro, puta, a gente vai entrar no site, era 70 mil dólares, eu falei, caralho, que puta preço foda, velho, puta que pariu, o carro, assim, modo de falar, é de graça pelo que ele é oferecido, a maior experiência, né, então... Aí eu fui vendo o carro e falei, caralho, olha só que foda, que pena que a Ferrari não consegue mais construir hoje aspirado no V8. Tem especulação aí de uma suposta 458 que gira 10 mil RPM, seria demais, né? Já que ela fez isso na Competizione, né? Seria demais se ela lançasse agora e visse logo para... Aí seria concorrente direto desse carro, apesar que provavelmente a Ferrari ia custar muito mais caro, né? Mas eu fiquei feliz porque eu vi esse carro e falei, caralho, isso é uma Ferrari... Aquela pergunta que o pessoal fala, que o pessoal chama muito o NSX, o primeiro, como uma Ferrari japonesa, apesar que eu nunca achei isso, mas tudo bem. Isso aqui é uma Ferrari americana, é muito próximo de uma Ferrari americana. Se a Ferrari estivesse produzindo modelos aspirados no V8, cara, é isso aqui. Ele tem tudo assim, sabe? Não gosto muito da questão do painel do Corvette, aqueles negócios sem entrar, aquele monte de botão que eu falei, nossa, ali deu a impressão que os caras queriam fazer um painel, quis fazer diferente. Eu não sentei no carro e não mexi, mas eu acho a ergonomia daqueles botões péssimas, tá? Porque você tá aqui é uma coisa. A questão da Ferrari é que você consegue achar tudo onde tá aqui e você não precisa olhar. Agora, pra achar aqui os negócios, puta que eu pariu, sabe? Mas vamos ver como é que vai ser, certo? E eu tava falando do ronco agora, né? Tem um trecho do vídeo de exibição, cara, é igual ao da 458. Quer ver? A partida e esse é igualzinho, como é que pode, cara? Eu achei inacreditável, né? Mas acho que é isso do carro, né? Eventualmente deverá existir a versão ZR1. Eu não sei se eles vão fazer em cima desse motor, não sei como é que vai ser. Então, se esse carro já parece ser um fenômeno, imagine como que vai ser a versão acima dele, né? Aproveitando, eu vou dar uma entrada no site da Chevrolet. Não é bem um configurador, é mais uma exibição, né? Até eu entrei mais cedo para ver e o pessoal fala assim, a Chevrolet tá até avisando que é autocongestionamento, acho que todo mundo quer entrar para configurar, né? Ou mexer no carro, então o site da Chevrolet tá meio lento, tá? Mas eu vou mostrar lá para mostrar uns negócios para vocês. Vamos lá então no site da Chevrolet. A Chevrolet avisou que o site tá meio lento, tá? Então, ó, a gente já vê o site americano, né? Por favor. Vamos lá. Build and Price. É que eu não sei se ele vai... Bom, vamos andando aqui, vai. Explorar Z06, vai. Vamos ver o que tem. Porque ele tem... A Chevrolet ela determina versões diferentes, tá? Do carro, né? Aqui 0,60 na verdade, 0,97 km por hora, né? Aí na discussão... o ronco do carro. Nossa, isso é uma 458, velho. Puta que eu pariu. Olha, olhando da primeira para a segunda marcha, o câmbio da 450 é mais rápido, mas é muito isso. Se você mostrasse isso há uma semana atrás, eu falaria, tá, um 450 com escape, não sei, o que é? Tipo, é Kreisig, o que é, né? O que é isso aqui? São igualzinha, lembrando que aqui o câmbio é Tremec, né? Explore Performance.
Tá, o que que a gente tem aqui? Ah, é o... Tipo, ele fala que é um pouquinho mais lá que eu tinha falado, né? Fibra de carbono que mexe no efeito solo. Os tipos de rodas, 8 tipos de rodas que a gente já vê já. Configuração, Either Fashion, tá, beleza. Go inside. Dentro do carro. Aí tem um vídeo. Eu vou fazer inserts aí, tá? Mas, esses botões aqui que eu acho bizarro isso aqui, ó. Sei lá. Muita informação. Mas parece que o carro é bem top acabado, viu? Esse volante quadrangular de LaFerrari. Heads-up display. Aliás, eu tinha falado isso, acho que foi até num vídeo do Amigos por Carros, tá? O heads-up display veio de série não, como opcional na geração C5, tá? Do Corvette, primeiro. Mas ele é oferecido como opcional se você podia instalar na própria loja no C4 já. Aqui, ó. É meio que isso, a quantidade de cores que tem, né? Cara, uma crítica que eu teria só com o Corvette referente à cor é o mesmo que eu tenho com a Porsche. Eu acho que é uma limitação, cara. É bem limitado, sabe? Isso que eu queria chegar. É meio limitado, sabe? São cores meio tipo amarelo, vermelho, preto, prata. Tipo, são cores muito standard, sabe? Pra ter um negócio maior de cor. Eu sei que é complicado na linha de montagem, mas... Aqui é a questão dos trims, né? Que eu vou explicar já, né? Então, tá vendo? Ó, é que eles chamam de versão coupé, mas que sai o teto, tá? É o coupé, ó, removable roof, que é removível, é o que você tira e guarda lá no porta-malas, tá? E aqui do lado você tem a versão conversível, que na verdade a versão conversível seria tipo a 458 Spider, né? Que ela sai o teto, entendeu? Totalmente eletrohidráulico, né? Então, vamos voltar aqui só para mostrar, ó. Então são 3 pacotes, né? Um LZ, 2 LZ, 3 LZ, né? No primeiro, que é o de entrada, né? Já remove o teto, sistema de som de 10 alto-falantes Bose, heads-up display. Agora eu tô vendo que o heads-up display de série no Z0... Eu não lembro se era no Z06 era de série, mas no de entrada no Corvette não era. No C8 eu não sei, pra falar a verdade, né? Banco GT1 de 8 vias, com a opção de você mexer a coluna, né, do volante do mal, Park Assist, traseiro, câmera traseira. Aí no pacote 2LZ já são 14 alto-falantes, assentos ventilados e aquecidos, ajuste de lombar, sistema de navegação, performance data. Esse era tipo um pacote de... Você usar no circuito isso aqui, né? Ele deve gravar as informações, né? Memory setting for driving person. Isso aqui eu vi no vídeo no Supercar Blonde, é isso mesmo. Ferrari tem isso também, a Porsche também. Ele é tipo... A McLaren também tem. Puta, eu não lembro como é que era o nome que eles davam, mas... É tipo um opcional que ele adiciona... Nesse carro eu acho que ele tem câmeras também. Ele adiciona câmeras assim em cima do retrovisor, lá na frente, e ele faz tipo... um joguinho, tipo... Você pega um Assetto Corsa... Aí ele faz o gráfico lá do giro e tudo mais, ele faz num negócio para você poder gravar, né? Você analisar depois da sua volta, né? Parte para memória. Here Cross Traffic Alert. É tipo o Distronic da Mercedes. Ele avisa quando tem alguém passando atrás de você, para você estiver dando ré. Sensor de cego. Nos pontos cegos ele avisa, né? Se aparecer algum carro no 3/4 seus. Lá, aqui é o mais top, né? O 3LZ. Volante em fibra de carbono, pedal shift, custom leather wrapped instrument, o painel em couro, né? Na porta e nos painéis, né? 8 tipos de couro no interior, suede, né? Microfibra suede, né? É um acabamento, né? No interior. Banco GT2 com couro napa e fibra de carbono, né? Os conversíveis é a mesma coisa, tá? A única questão é a capota totalmente, né? Só que a questão aqui, tá vendo? Retractable hardtop. Eu acho que a maioria, se eu fosse trazer esse carro, assim, bom, de bate-pronto, teria esse carro fácil. Esse carro pra mim, assim como a T50, são 2 exemplos incríveis. E é um carro que eu quero mais ver do que uma 296 GTB, por exemplo, sabe? É muito fodido esse carro. Teria fácil. Numa coleção, assim, são 2 carros, assim, se fosse colecionador, apontava para ter 50, já traria na fila desse carro, com certeza. Cara, já que você tem dinheiro, pega o top aqui, sabe? Pega o 3LZ Convertible mesmo e mete opcional, que se for dinheiro não é problema para você. Eu não faria isso, certo? Ainda mais pelas questões tipo, tem mais cor interior, acabamento. Cara,
Mete opcional, foda-se. Aqui o preço. Começa em 61 mil dólares, né? Esse de exibição é 80 mil, isso é muito barato, velho. Na época da pandemia, um carro desse custaria, aqui custo no Brasil, próximo de uns 800 mil reais, tá? Aqui os caras vão meter a faca. Olha, tem que fazer uma conta aí, colocar 110% de imposto, colocar frete. Mas se está quanto que custaria? É o preço que eles estão pedindo no C8. Esse carro tinha que custar acho que 1,5 milhão aqui, né? De 0,6. Aqui eu pagaria acho que até uns 2 pau. Se eu fosse comprar de uma loja. Precisa fazer as contas, né? Só para confirmar. Pelo menos nesse momento que eu tô gravando, tá? Até uns 2 pau eu pagaria nesse carro assim. Pera aí. Vamos lá. Como exibido. Esse como exibido eu não sei qual que é, tá? Se for o top, se encostar em 100 mil, aí tudo bem. Aí você fala um pouco mais, tá? Até 2,5 vai eu pagaria se fosse passar, encostar em 100 mil. Precisa ver como é que tá a questão do configurador. Vamos ver como é que é aqui. Design yours. É aqui que eles falam que tá bem lentinho, né? Lento que eles falam. Até eu entrei e deixei carregando. Que tá 100% que eu deixei carregando já, mas... tá meio triste. Tá meio lentinho ainda, assim. Em alguns momentos vai rápido, outra hora para, sei lá porquê, né? Então aqui, mas é bem limitado, tá? Não deixa nem pra cima nem pra baixo, assim. Roof. E é bizarro que você pede pra tirar o teto. Puta, sério que ele vai carregar? Puta que bosta, hein? E ele só tira, não mostra recolhendo. Dá licença, viu? É isso aí, o carro. Vamos lá. Next steps. Será que é isso? Não, não é isso. Tá vendo? Cagado. Não. Vamos lá. Customizar. Body style. Got it. Então aqui você tem, ó. Body style, ó. Coupé ou conversível. Vamos pegar um conversível, né? Tá. Aviso. Se você fazer isso, não vai poder fazer tal coisa, tá? Beleza, fechei aqui. É bem ruimzinho, só bem limitado, né? São as cores disponíveis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cores. A única coisa que você pode variar assim entre 2 tons de azul, 2 de cinza ou prata, 2 de branco, assim, né? Nomes estranhos. Cafeína Metallic. Nossa, vou pôr ele pra ver. Se você pôr esse carro vermelho, vai realmente parecer uma Ferrari, né? Eu não sei se a coisa tem programa de personalização. Provavelmente deve ter. Se eles não tiverem, estão para desenvolver, né? Então é isso, ó, body color. Que legal o teto, ó. Na cor do carro, transparente ou visível, fibra de carbono visível. A fibra de carbono visível seria legal. A única questão do teto assim, de ser transparente, é que a gente vive num país tropical. Não se esqueça, é um forninho na tua cabeça. Você pode ligar o ar. Aqui vai estar gostosinho gelado, aqui vai estar um forno. Eu já provei isso, é uma bosta, tá? Não precisava ver, mas assim, se perguntar se é legal fibra de carbono visível, mas vai na cor do carro. Esse transparente é cagada. Já falo que é cagada. A não ser que ele tenha um negócio anti UV, né? O raio ultravioleta, o que deve ter, mas não vai dar conta, tá? Então assim, não faz bosta. Eu lembro, sabe o que eu tô falando isso? Por causa do Pagani. O Zonda, ele tem esse teto translúcido assim, é transparente, né? Tem uma bosta. Eu lembro que a gente... Cara, era um forno dentro do... E porque era um forno, não era nem dentro do carro, era aqui em cima. E os dias que... Puta, eu andei algumas vezes no Zonda, né? Acho que umas 4 vezes. E... Puta, eu lembro de um dia especial, cara, que a gente tava com o vidro abaixado. O carro tem ar-condicionado pra você ligar. A gente nem ligava, né? Óbvio, a gente tava pra curtir. Mas era um forninho aqui em cima, sabe? Puta que pariu. Então, assim, cagada. Performance... quantas rodas tem? Cadê a roda de fibra de carbono? Aqui é o Carbon Fiber Visible Weave. Não deixa virar? Vai, filho. O grafiquinho tá bem Atari, né? Ó, que bosta de foto. É que eles estão assim, eles devem ter feito em cima da hora. Não vou até perdoar eles. Eu tava vendo que esse carro ele vai ficar disponível só em... seria verão dos Estados Unidos, né? Então deve ser o que? Maio, junho? Acho que é isso, o verão dos Estados Unidos. Eu não sei se pegaria a roda de carbono, cara. A roda de carbono eu tenho medo. Porque, é mais da hora, essa massa rodando e tal. Se você usar direto no circuito, beleza. Mas se você for usar mais na rua, é cagada. Depois você compra, né? Satin, seria satinado. Eu não gosto de... Nossa, tem bronze.
Esse detalhe em filete em volta eu não gosto, acho muito feio. Something went wrong, eu ouvi falar que a Chevrolet dá uns avisos uma hora, não deu certo, não sei o que. Então assim, vai na opinião aqui, tá? Se não der, eu até paro por aqui carregando. Eles falaram que tava com demanda grande, mas tudo bem, é mais pra exibir, né? Tipo, perdoável. Ixi, ficamos sem Corvette então. Então você tem titânio, satinado, fibra de carbono. Pô, põe aí, velho, só pra gente ver. Eu quero mostrar o interior ainda. Something went wrong. Por favor, aguarde. Gente. Eu vou fazer o seguinte, vai. Deixa eu tentar de novo. Ai, nossa senhora. Foi. Studio Light. Isso aqui já tinha? Desligar a luz do estúdio pra ser à noite. Não inventa moda. Eu vou inventar moda que o negócio já tá... tá, entendi. Parece que tá melhor agora, parece que atualizaram. Bom, sei lá. Vamos ver o interior, vai. Não vou inventar moda de fora porque o site tá esquisitinho. Então... Ixi, aí. Eles falam que melhoraram o desenho do banco, aqui deve ser fibra de carbono, né? Cara, fudido. Parabéns, Chevrolet. Eu realmente espero que a Chevrolet do Brasil olhe pra isso. Somente, o Camaro tá saindo, mas se ela tem a estrutura que ela criou com o Camaro, cara, pelo menos o C8 normal, ela tinha que trazer. Mas esse carro é fudido. Vamos lá, Interior Colors. Got it. Ok. Nossa, quanta opção, olha. Aqui eu já acho que tem bastante opção até. Nossa, 2 tons azul. Você pede o carro exterior azul. Legal. Interessante, cara. Não consegui configurar do jeito que eu quero aqui, mas Carbon Fiber Trim. São os detalhes em fibra de carbono. Mas tá bom, é mais pra mostrar mesmo, que eu queria mostrar o negócio dos pacotes lá, que eu ia comentar separado. Eu falei, melhor visual lá. Mas serve só pra isso só. Olha que legal. Opa, deu um errinho aqui no meio. Aqui no meio tem que ter alguma coisa, não é? Tudo bem, perdoável que eu falei. Os caras estão desenvolvendo ainda, tá meio zoado o painel, não tem importância não. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado. Vamos esperar testes aí, tô bem curioso. Até o escrito aqui Z06 aqui embaixo, ó. Caceta, hein? Meu, da La Ferrari vem o nome do proprietário aqui, né? Digo isso. Mas é isso. Inscreva-se no canal aí, a gente se vê no próximo. Valeu!